Em João 12:49, Jesus disse assim, pois eu não falei de mim mesmo, mas o Pai que me enviou me prescreveu o que dizer e de que falar. Então preste atenção, o Senhor Jesus Cristo, ele não falava dele mesmo. Jesus, na verdade, ele era um profeta, porque ele repetia o que Deus já tinha falado. E nós precisamos aprender isso. Nós precisamos falar o que Deus fala. Nós precisamos ter boca profética. Profetizar é você repetir o que Deus fala, é você falar exatamente em conformidade com a palavra de Deus. A Bíblia diz que aquele que fala a verdade manifesta a justiça. E o que é justiça? É a virtude moral que dá direito a quem tem. E o que é a verdade? O próprio Senhor Jesus Cristo disse em João 17:17: santifica-os na verdade, pois a minha palavra é o que? É a verdade. Irmãos, nós temos que falar a verdade o tempo todo. E a verdade é a palavra de Deus. Diante de qualquer situação, fale a palavra de Deus. Tudo está dando errado, mas você declara que em todas as coisas você é mais que vencedor. Tudo está demonstrando que as coisas vão de mal a pior, mas você o tempo todo vai falando, mas já deu tudo certo, já deu tudo certo. Nós precisamos o tempo todo profetizar a palavra de Deus, profetizar a verdade, falar a verdade. Atos 9:32. O que foi que Pedro orientou Enéas? Está escrito assim, no 32. Passando Pedro por toda a parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem paralítico chamado Enéas, que havia 8 anos estava numa cama. Disse-lhe Pedro, o que é que Pedro disse para Enéas? Jesus Cristo te dá saúde. Levanta e arruma a tua cama. Imediatamente ele se levantou. Olha o que Pedro falou: ô Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Porque na verdade, quando Jesus morreu, ele morreu para quê? Para nos salvar. Mas essa salvação está ligada somente à salvação eterna? Não. Quando ele disse está consumada, a obra foi consumada. Ele morreu para que tenhamos libertação. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas ele morreu e levou sobre si as nossas doenças. As nossas ele levou. Ah, pastor, mas eu estou doente. Mas essa não é sua, essa é de Satanás. Ela está no endereço errado. O endereço dela não é o seu corpo, é o diabo. Porque essa doença não é sua. Embora alguém até entre em conformidade com o diabo e diga: essa minha diabetes, esse meu câncer, essa minha labirintite está amarrado, não é sua não, essa é do Satanás. A sua Jesus já levou. Está dando para você entender? Você tem que declarar o tempo todo: eu sou sarado pelas feridas de Cristo. Eu sou sarado, Jesus já me curou, Jesus já levou as minhas doenças. E você deve declarar o tempo todo. Isso é profetizar, é você repetir o que Deus disse, é você declarar o que Deus fez. Isso é você profetizar, é você trazer à existência as coisas que não são. Coloca lá, por favor, em Romanos 4,17. Vai lá, coloca na tela aí, Romanos 4,17. Ele chama a existência, eu quero essa tradução. Romanos 4,17. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem. Ele chama a existência aquilo que não existe.
Lá no princípio disse Deus: haja luz, e houve luz. Então ele ia falando e tudo ia acontecendo. Eu não sei se você já parou para observar. Muitas coisas que hoje acontecem na sua vida, você profetizou, você falou lá atrás. Muitas coisas. E você dizia: eu vou fazer isso, eu vou chegar a determinado lugar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, aquilo outro. E está acontecendo. De uma maneira voluntária ou involuntária, você profetizou. Agora, você também tem que tomar cuidado para você não profetizar a derrota, não profetizar o fracasso, não profetizar aquilo que o diabo quer que você profetize. Então, tudo que você falar crendo, você vai receber. Mateus 21, 22. E tudo que pedirdes em oração crendo, recebereis. Então, você está falando, tudo que você fala. Irmãos, você precisa falar. Se você falar, vai se concretizar. Agora, guarda isso aqui. O Senhor Jesus Cristo, Ele queria o tempo todo que você fizesse isso. Tanto que o Senhor Jesus, Ele não falava dele mesmo. E o primeiro versículo que eu li, Jesus falava do que o Pai dava para ele falar. Ele só fazia repetir o que o Pai já havia prescrito. Vamos voltar lá onde começamos? Alguém lembra? João 12, quanto? Pois eu não falei de mim mesmo, mas o Pai que me enviou me prescreveu. Quer dizer, já estava escrito. Eu só estou repetindo o que estava escrito. Só estou repetindo o que estava escrito. Me prescreveu o que dizer e de que falar. Você tem que repetir a palavra de Deus, o tempo todo falar a palavra de Deus. O Davi, quando chegou naquele campo de batalha, onde o filisteu estava afrontando o exército do Deus vivo, Davi ficou chateado, Davi ficou aborrecido. Ele disse: quem pensa que és esse circunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Sabe por que Davi ficou chateado com aquilo? Porque Davi sabia que o povo que se ouvia falar do Deus Todo-Poderoso só falava que Deus era capaz de vencer qualquer batalha, que ninguém podia com Deus. Então Davi ficou irado. Esse circunciso está pensando que é quem? E aí Davi, baseado no pouquinho que ele entendia a respeito de Deus, ele disse: ainda hoje mesmo arrancarei a cabeça desse gigante e darei a sua carne para as aves do céu. Davi fez isso? Fez ou não fez? Fez. Ele jogou a pedra na testa do gigante, o gigante caiu, ele subiu no gigante, arrancou a própria espada do gigante, tirou a cabeça do gigante, o corpo ficou lá para os urubus comer, e ele saiu na cidade com a cabeça do gigante, mostrando o troféu, porque era assim que eles faziam, para mostrar superioridade. E isso aconteceu. Onde é que eu quero chegar? Eu quero que você entenda o seguinte: você tem que realmente não somente crer, tá? Não somente crer, mas você tem que falar crendo naquilo que a Bíblia diz. E o que a Bíblia diz é verdade. E a Bíblia diz é verdade. Por isso que Jesus disse, repetindo, João 17:17, santifica-os na verdade, pois a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é verdade, pessoal. Aquilo que Deus falou está falado. Então, Jesus falava do que já havia sido predito. Quer ver? Marcos capítulo 5, versículo 28. Marcos 5, 28. Jesus naquela época já pregava que tudo era possível que cresce. Jesus pregava sobre cura, pregava sobre libertação. Alguém falou para uma mulher que sofria 12 anos de fluxo de sangue que Jesus curava. E baseado nisso, ela dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E ela ia falando, ia repetindo: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Ela tocou. Foi curada? Foi curada. Porque era o que estava dentro dela. Aquilo que realmente a palavra de Deus diz é verdade, e eu vou declarar aquilo até o último momento.
Até o último momento da minha vida, eu tenho que declarar, eu tenho que o tempo todo declarar. E quando você faz isso, você está trazendo à existência as coisas que não são. Trazendo à existência. Eu lembro-me que eu não era crente, e eu dizia assim, no meio dos amigos, eu dizia assim: no dia que eu tiver um filho, meu filho vai ser criado dentro da igreja. No dia que eu tiver um filho, meu filho vai ser criado dentro da igreja. A minha filha, quando nasceu, eu já pregava o evangelho, imagine, e minha filha vivia e vive hoje mais dentro da igreja do que em qualquer outro lugar. Aquilo que eu falei terminou acontecendo, porque aquilo involuntariamente era uma profecia. Involuntariamente era uma profecia. A sua palavra é poderosa. Aquilo que você fala, voluntariamente ou involuntariamente, vai terminar se concretizando. Amém, queridos? Mas só que alguém pega uma inspiração do inferno e começa a profetizar contra ela mesma. Começa a falar contra ela mesma. E há muitas pessoas sendo destruídas, sendo derrotadas por isso. Mas vamos para Ezequiel 37, o versículo é o 7. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntava cada osso ao seu osso. Preste atenção. O Senhor Deus disse a Ezequiel: Ezequiel, primeiro ele pega Ezequiel, leva a um vale de ossos, e a Bíblia diz que os ossos estavam sequíssimos. Era um vale. O que é vale? É uma planície entre dois montes, a parte plana, baixa, entre dois montes. E ali havia acontecido uma guerra, certamente, porque havia muitas pessoas mortas. Provavelmente dois exércitos se degradearam, brigaram, lutaram, e ali agora aconteceu aquela grande a carnificina, um monte de pessoas morreram e os ossos ficaram ali. Mas escuta essa, imagine aquele lugar, certamente era um lugar deserto, tem os chacais do deserto, que são os cachorros do deserto. Certamente um cachorro ia lá, pegava um braço e levava para comer lá na estação da Lapa. Outro ia, pegava uma perna, levava para comer lá na Undina. Outro pegava outra parte do corpo e levava para comer lá na Suburbana. E foi espalhando os ossos. Olha que coisa. Não é? Sem falar, ele está falando, fora os cachorros que ia quebrando os ossos. É verdade. E esses cachorros, ele tem uma força poderosa, né? Esses cachorros do deserto, ele tem uma força mais, eles têm um poder maior do que até a hiena. Porque a hiena, ela quebra até os ossos do fêmur, que é o mais forte, ela consegue triturar. Só que esses cachorros, eles são mais poderosos ainda. A mandíbula deles são mais fortes. Imagine que eles separaram, afastaram os ossos, foram ossos espalhados para tudo que é lugar. Só que agora vai acontecer algo. O Ezequiel profetiza. E quando ele profetiza, ele vai profetizar para que haja vida naqueles ossos. A Bíblia diz que os ossos estavam sequíssimos. E a Bíblia vai dizer ali, e ali está escrito, que cada osso voltou ao seu osso. Você imagine vindo o osso voando de lá da estação da Lapa para aqui, o osso vindo da Undina, osso vindo de Cosme de Farias, vindo lá do bairro da Paz, osso vindo lá de Valéria, de tudo que é lugar. Imagine, tudo em um barulho só. Então houve um barulho. E o que era aquele barulho? Aquele barulho provavelmente até assustou Ezequiel. Porque às vezes, irmãos, acontecem uns barulhos na nossa vida depois que nós profetizamos. E isso aqui é também uma profecia. Pode ser uma palavra, melhor dizendo, uma palavra profética. Porque às vezes acontece um barulho. E a pessoa fica assustada. Meu Deus, depois daquela oração profética, aconteceu um monte de coisas. Meu Deus, que barulho é esse? Mas aquele barulho era tudo voltando ao seu devido lugar. Era tudo se encaixando. Então, às vezes, a pessoa faz uma oração, e começa um barulho. Isso não quer dizer que aquele barulho ali é o diabo, não, pessoal. Aquele barulho
certamente é Deus operando, porque quando você falou com Deus. Amém? E aconteceu aquele barulho, e era tudo voltando ao seu devido lugar. Os ossos se encaixaram. Agora que os ossos se encaixaram, imagine, coloca no próximo versículo, por favor. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e agora vieram nervos sobre aqueles ossos. E cresceram as carnes, e as carnes começaram a surgir ali naqueles ossos, sobre os nervos. Olha que coisa tremenda. E se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Observe que o corpo foi tomando forma, tudo na frente de Ezequiel, e Ezequiel assistindo tudo aquilo. E observe o que acontece agora. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos. Para quê? Para que vivam. É interessante que ele disse: assim diz o Senhor. E nós precisamos entender isso. Na hora que você estiver orando, profetizando aqui, você vai dizer: assim diz o Senhor. Assim diz a palavra do Senhor. Está escrito. Você precisa entender. Não adianta você profetizar, só profetizar, vai acontecer, vai dar certo. Não vai dar certo porque a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que quem Deus uniu, não separa o homem. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, que Jesus se fez pobre para que eu fosse rico. A Bíblia diz que quando eu devolvesse o dízimo, o Senhor abriria as comportas do céu. Então você só vai repetir o que está escrito. E eu creio nisso, e é isso que vai acontecer. As comportas do céu se abrirão e eu vou tomar posse das minhas bênçãos financeiras. E ponto final. Você precisa declarar isso. Ali ele falou isso. E agora a pele veio cobrir os corpos. Resultado: profetizei como ele me ordenara. E o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Irmãos, e um grande exército se pôs de pé. Olha que coisa. Aquilo que ninguém dava nada, estava seco, morto, acabado. Só faltava virar pó aqueles ossos. E eu não sei o que tem acontecido na sua vida. Pastor, a coisa não está boa, pastor. Estou em uma situação difícil, pastor. Está tudo ruim, pastor. Está tudo negativo, tudo ruim. Não, você vai declarar a partir de hoje que Deus já mudou tudo, já mudou o quadro. Você vai declarar que Deus já transformou a maldição em bênção, que Deus já mudou o quadro, que Deus já deu a virada de mesa. Você vai declarar a bênção a partir de hoje. E é exatamente o que vai acontecer. Pergunte à pessoa que está do seu lado: como é que vão as coisas? Como é que a sunamita dizia? Tudo vai bem. Pergunte à pessoa: como vai a saúde? Como vai a conta bancária? Como vai no amor? O mais importante, como vai sua vida com Cristo? Amém? E isso é o mais importante.